Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que você ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube vai lá e te notifica. E se ele não te notificar, me siga em minhas redes sociais, que são essas que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Caroline Del Carmen Serrano Cordeiro nasceu em 21 de dezembro de 1993 na Costa Rica e ela era a mais velha dos 5 filhos de Rosemary Cordeiro. A mãe de Caroline deixou o pai da menina pouco tempo após seu nascimento, pois ele era um homem muito agressivo e ela queria que a filha crescesse em um ambiente tranquilo. O segundo casamento de Rosemary foi muito melhor que o primeiro. A relação era tranquila e ela se dava muito bem com seu parceiro, mas mesmo assim ela acabou se separando. Não se tem ao certo o motivo dessa separação, mas a Caroline via o padrasto como um pai e resolveu manter contato com ele. Os amigos e familiares da Caroline a descreviam como uma menina muito amigável, que era bastante festeira. Ela dava muita importância para sua própria aparência e estava sempre arrumada e maquiada. E ela também tinha muitos amigos, pois ela sempre buscava ver o melhor nas pessoas. A Caroline largou os estudos no equivalente ao nosso ensino médio e nessa época ela resolveu se dedicar a cursos de estética, como corte de cabelo e unhas. Depois de um tempo, ela pensou que talvez pudesse terminar os estudos e quem sabe cursar direito na faculdade. Mas, ao que tudo indica, isso foi apenas um plano que ela nunca pôde colocar em prática. Com 22 anos, ela teve uma linda bebezinha chamada Amanda, que foi sua filha única. A relação com o pai da Amanda não durou muito, mas o homem era muito presente e fazia de tudo para ajudar na criação da filha. E a Caroline, por sua vez, trabalhava bastante para dar tudo do bom e do melhor para a Amanda. Trabalhando em uma panificadora no ano de 2018, ela finalmente conseguiu sua independência financeira. E assim ela pôde morar só ela e a filha, já que antes ela morava junto com a mãe. Nessa época, ela alugou uma casa que não ficava muito distante da casa da Rosemary, já que quando ela precisava trabalhar, era a mãe que cuidava da filha dela. Em agosto de 2018, a Caroline, que a essa altura já tinha 24 anos de idade, começou um relacionamento com um homem chamado Andrei Cuvillo Hidalgo, que tinha 21 anos de idade e era casado. Devido a isso, a Rosemary não apoiava de forma alguma essa relação e pedia constantemente para que a filha terminasse esse relacionamento. E infelizmente, ela não ouviu os apelos da mãe. Em 12 de agosto de 2019, a Caroline foi trabalhar como sempre fazia. Na volta, ela pegou um transporte público e um tio dela a acompanhou até em casa. Ela entrou em casa e passou algumas horas dentro da residência, e os vizinhos viram quando ela saiu e entrou em um carro branco, e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. No dia seguinte, a Rosemary foi até a casa da filha para ver se estava tudo bem, já que ela não tinha recebido nenhuma notícia da Caroline na noite anterior, e aquilo não era comum, pois ela não tinha ido buscar a Amanda e ela também não atendia às ligações, nem sequer as mensagens chegavam até ela. Quando foi até a casa da filha, a Rosemary temia que tivesse acontecido algum acidente doméstico com a Caroline, mas ao chegar lá, ela percebeu que a situação era muito pior, pois a porta da casa estava aberta, a chapinha dela ainda estava na tomada e a TV estava ligada. Então aquilo dava a impressão que a Caroline havia saído com a intenção de voltar o mais rápido possível, porém ela não havia retornado. A
Após vasculhar a casa e não encontrar nenhuma pista do desaparecimento da filha, a Rosemary foi até a polícia para denunciar o desaparecimento. Assim que perceberam o sumiço da Caroline, seus familiares logo começaram a buscar por ela. Eles percorreram longas distâncias e até mesmo utilizaram cavalos para irem até locais de difícil acesso. Eles distribuíram cartazes com a foto da Caroline por todos os locais que eles passaram, e as pessoas que conheciam ela também ajudaram nas buscas. Para todo mundo, era muito estranho a Caroline ter sumido por conta própria e ter deixado a filha, já que ela sempre foi uma mãe muito dedicada. Para se obter informações ou pistas, foi criada uma página no Facebook chamada Buscamos por Caroline, mas infelizmente essa página não serviu para nada, pois muitas pistas que recebiam eram falsas e outras eram apenas pessoas que estavam confundindo a Caroline com outras garotas. A primeira coisa que os investigadores fizeram quando entraram no caso foi ajudar os familiares da Caroline nas buscas e também irem até a casa dela para ver se faltava algo de valor. Eles pensavam que talvez alguém tivesse entrado lá para roubar e a pessoa acabou raptando a Caroline. O que estava faltando na casa não era nada de muito valor, eram coisas tipo a carteira, o celular e as chaves da casa, e isso não ajudava em nada a encontrar o paradeiro dela. Com o passar dos meses, a Rosemary acabou largando o emprego para cuidar da neta e continuar as buscas pela filha. E para se sustentar nesse momento, ela começou a vender comida caseira. No início de fevereiro de 2020, os investigadores receberam uma pista. Algumas pessoas disseram que talvez tivessem restos mortais próximo do vulcão Barva. Esse vulcão fica na província de Herédia, que é exatamente o local onde a Caroline morava. Os investigadores vasculharam a área onde foi sugerido que tivesse esses restos mortais e eles realmente encontraram alguns restos, mas nos exames forenses foi constatado que não eram restos humanos. Por volta de 11 de fevereiro do mesmo ano, foram encontrados restos humanos. Eles estavam próximo da saída do vulcão Barva. Além daqueles restos que foram encontrados, também tinham roupas que eram compatíveis com as roupas que a Caroline usava quando desapareceu. Enquanto a identificação daqueles restos mortais não saía, as autoridades continuaram as buscas, utilizando cães farejadores, e eles também encontraram as imagens de uma câmera de segurança que mostrava um carro parecido com o carro descrito pelas pessoas que viram a Caroline sair de casa naquele dia em que ela desapareceu. No dia 13 de fevereiro, os suspeitos de terem até aquele momento sequestrado a Caroline foram detidos. Esses suspeitos eram Andrei Cuvillo Hidalgo, o homem com quem a Caroline se relacionava, o Soto Rodrigues, de 19 anos, e mais 3 adolescentes que tiveram suas identidades preservadas. Os 3 menores foram colocados em liberdade assistida e os maiores foram colocados em prisão preventiva durante 6 meses. Um detalhe é que um desses menores atingiu a maioridade pouco tempo antes de ser preso, mas como na época que o crime teria acontecido ele era menor de idade, então a identidade dele também foi preservada. No início de março daquele mesmo ano, os resultados dos exames forenses finalmente saíram e eles confirmaram que aqueles restos mortais encontrados pertenciam a Caroline. A Rosemary disse que ainda tinha esperanças de que poderia encontrar a filha com vida, mas com aquele resultado ela sabia que nunca mais teria a filha ao seu lado. Os exames forenses não conseguiram determinar a causa da morte, até porque não encontraram todo o corpo da Caroline e as partes que foram encontradas estavam em um péssimo estado de preservação. O que eles conseguiram definir é que a Caroline certamente teve a vida ceifada no mesmo dia em que ela desapareceu. Os investigadores foram até a casa do Andrei buscar pistas e encontraram um carro que era exatamente igual ao carro que a Caroline teria entrado no dia que ela desapareceu. Então aquele era certamente o carro em que a Caroline estava. O carro foi periciado, mas como já fazia muito tempo que a Caroline tinha estado nele, era muito difícil que encontrasse algum rastro dela por lá.
Os investigadores resolveram vasculhar os celulares dos acusados e também fizeram interrogatórios que eram muito longos. E graças a isso, eles puderam montar toda a linha do tempo do que aconteceu com a Caroline naquela noite de 12 de agosto de 2019. Naquela noite, o Andrei teria enviado uma mensagem para a Caroline, porque ao que tudo indica, eles tinham tido uma briga recente. Pois a Caroline não queria mais ser uma amante, ela queria que o Andrei largasse a parceira dele e a assumisse. Essa parceira do Andrei tem até um filho com ele. O Andrei não gostou dessa ideia e rejeitou totalmente, então devido a isso, a Caroline resolveu terminar com ele. Na mensagem, o Andrei disse que iria até o vulcão Barva junto com alguns amigos e convidou a Caroline para ir também. Ela aceitou, então ele a buscou de carro e levou até o local. Chegando lá, estavam o Souto Rodrigues e mais 3 adolescentes. Aquilo era uma armadilha para Caroline, porque o Andrei havia prometido pagar cerca de $80 para que eles tirassem a vida dela. E ao que tudo indica, a Caroline perdeu a vida após ser baleada pelo Souto, e depois dela estar sem vida, o corpo dela foi descartado a poucos metros do local. Depois disso, o Andrei foi até a casa da Caroline e pegou alguns pertences dela para parecer que ela tinha saído por conta própria. Os investigadores concluíram que o plano do Andrei era se livrar da Caroline para que a parceira dele não descobrisse que ele tinha uma amante. Um dos 3 adolescentes acabou sendo livrado das acusações, pois não tinham provas suficientes que ligassem ele ao caso. Em 20 de setembro de 2020, um dos adolescentes recebeu a pena de 10 anos de prisão, pois ele assumiu a culpa de ter participado na morte da Caroline. O outro adolescente, que era uma menina de 16 anos, também assumiu a culpa e recebeu uma pena de 12 anos de prisão, pois ela foi a responsável de se livrar dos pertences da Caroline para tentar ocultar o crime. Em janeiro de 2021, os 2 maiores, o Andrei e o Souto, foram condenados a 24 anos de prisão cada. Eles foram considerados os culpados de tirarem a vida da Caroline, e eles também tiveram que pagar cerca de $8.000 para a Rosemary. E os 2 veículos que o Andrei tinha foram passados para o nome dela. Porém, a Rosemary deu esses veículos para seus advogados, que não cobraram nada para ajudá-la. A Amanda, filha da Caroline, atualmente é criada pela avó Rosemary, e o pai da menina também faz todo o possível para ajudar na criação da filha. Os restos mortais da Caroline que foram encontrados foram cremados e enterrados em uma urna especial. Com o passar do tempo, uma árvore vai surgir no local onde ela foi enterrada, e nessa árvore eles vão colocar uma placa em memória da Caroline. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro o caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, se inscreva no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!